Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Aleluia, aleluia. Você está na casa do Pai. Aleluia. Fale com Ele nesta noite. Aleluia. Senhor, Tu és fiel, Pai. Tu és fiel, Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A Ele toda honra e toda glória. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar orando. Pastor Geraldo vai estar orando no nome de Jesus para a pastora. Ela já está nas mãos do Senhor. E aquilo que o Senhor deu para ela, ela vai ministrar no nosso coração nesta noite. Amém, igreja? Glória a Deus. Quero cumprimentar a igreja da Santa e Gloriosa Paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estenda a sua mão direita aqui para frente, em o nome de Jesus. Ó Deus eterno e poderoso Pai, Senhor da glória, eu quero apresentar a tua serva nas tuas mãos nesta noite. Meu Pai, nós sabemos, meu Senhor da glória, que falar do Senhor não é fácil, meu Deus. Meu Pai, é por isso que nesta noite a responsabilidade da tua serva, meu Pai, se dobra nesta hora. Por isso, meu Deus, eu quero pedir ao Senhor, dê a ela porção dobrada do teu Espírito Santo. Reveste a tua serva de unção nesta noite. Meu Pai, porque o Senhor sabe da aflição da sua alma por estar neste altar, Deus. Senhor da glória, dá a ela sabedoria, entendimento. Meu Pai querido, que ela seja como harpa na mão do tangedor, seja como barro maleável na mão do obreiro nesta noite. Meu Pai querido, enche a tua serva agora, meu Deus, de sabedoria e conhecimento, porque o Senhor conhece, meu Pai, a necessidade da tua igreja. Então estende as tuas mãos em nome do Senhor Jesus Cristo, pois nós entregamos ao Senhor, Pai, crendo nisto, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, Jesus. Amém. Eu cumprimento a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Estamos felizes por estar aqui nesta noite, adorando ao Senhor. Sou grata ao Senhor pelo pastor, pela missionária e por todas as irmãs. Vocês estão lindas. Feliz demais por estar aqui com vocês. Ontem não foi possível estar, porque estávamos numa convenção em Brasília que Deus tratou com os nossos corações, mas hoje, para a glória de Deus, estamos aqui e tenho certeza que Deus vai continuar a falar conosco. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas capítulo 7. Louvado seja o nome do Senhor. Sei que os irmãos já ouviram uma palavra profunda na noite de ontem, e Deus vai continuar a falar conosco. É bom estar de volta em casa, é bom estar de volta com os irmãos. Grato ao Senhor por essa oportunidade. Se tiver alguém perdido aí, pede socorro, para você achar endereço. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas capítulo 7. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 36 em diante. Todo mundo? Está escrito assim: e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Então, entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, beijava os pés e ungia com unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falou consigo mesmo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é
Pois qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando para a mulher, disse a Simão: vê tu esta mulher. Entrei na tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não ungiste a minha cabeça com óleo, mas esta ungiu os meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amor. Mas a quem pouco amou, a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. Feche os seus olhos por um instante. Apresente o seu coração ao Senhor. Peça a Ele que continue a falar no teu coração nesta noite. Senhor Deus, apresentamos o nosso coração a Ti. Pedimos que o Senhor continue a falar conosco. Porque se o Senhor não falar de forma que entendamos, não conseguiremos Te adorar do jeito certo. Se o Senhor não falar claramente, nós nos confundiremos na caminhada. Erraremos sem saber que estamos errando. Mas nesta noite nós Te pedimos, fique à vontade. Estamos aqui como um barro maleável, mas estamos em cima da roda. Estamos como um barro maleável, e se preciso for, faz de novo. Fale conosco, que a nossa mente, o nosso coração esteja cativo do Senhor. Que todas as preocupações sejam repreendidas, todas as guerras sejam repreendidas, todo laço do passarinheiro seja quebrado, toda influência satânica seja repreendida agora, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, continue a falar no coração da Tua igreja. Estamos 100% em Tuas mãos, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Os irmãos, podemos assentar em nossos lugares, em nome de Jesus Cristo. Esta é uma palavra que mexe muito com os nossos corações, porque é um momento em que Jesus está vivendo um tempo em que Ele está bastante famoso. A sua fama se expandiu por aquela região, porque Jesus tinha operado ali milagres extraordinários. E aí a gente percebe que o fariseu resolve fazer o que nenhum fariseu faz. Convidou o Senhor para ir estar na sua casa, para jantar na sua casa. Só que quando você lê um pouquinho atrás, você entende que isso é só hipocrisia. Tudo que ele queria era um joinha, um like, uma foto. Tudo que ele queria é aproveitar a fama de Jesus. E detalhe, ele queria pegar Jesus em uma falha, porque ele não se conformava do Nazareno ser tão famoso. Ele não se conformava que as pessoas se rendessem aos pés do Senhor. E aí ele o convida para ir na sua casa. Mas é aquela situação assim: convida, mas nem recebe. Convida, mas não dá honra. Convida, mas não dá atenção. Convida, mas não faz nada para o agradar. A Bíblia diz que Jesus faz, só que Jesus não vai enganar. Tudo tem um propósito. Jesus vai para a casa do fariseu e diz assim a Bíblia: e Jesus tomando lugar. Ninguém deu lugar para Jesus. E Jesus foi lá, não tem um lugar marcado para Jesus assentar, não tem. Na casa do fariseu não tem isso. E Jesus vai, toma um lugar e se assenta. E você lendo o texto, você consegue entender que essa mulher chegou antes de Jesus. Antes que Jesus se
Por que a gente entende isso? Porque a gente percebe que ela olha como é que Jesus é recebido. Porque pela lógica, Jesus chegou na casa e ele tem uma necessidade. Qual é a necessidade de Jesus? Lavar os pés. O fariseu não lhe oferece água para lavar os pés. O fariseu não traz um servo para lhe lavar os pés. Ela está observando. E aí o servo do fariseu era ir lá e recebê-lo com um beijo. E quando ele dá um beijo, ele está dizendo: seja bem-vindo à minha casa. Se não tem beijo, o senhor não é bem-vindo. Se não tem beijo, o senhor não está sendo honrado. Ela está olhando e está vendo que não é assim que se recebe o mestre. Porque mulher tem dessas coisas, irmão. Congresso de mulher tem dessas coisas. Lembra quando Jesus estava sendo o corpo dele preparado para ir para o sepulcro? A Bíblia diz assim: as mulheres observavam de longe. Quando no domingo pela manhã, o que elas fazem? Vou lá fazer direito o negócio. Então a gente entende que ela está no cenário. Ela ouve que Jesus vem e ela vai correndo e chega primeiro. E ela fica no cantinho, porque ela não é convidada, ela não é bem-vinda. Só que Jesus também não é bem-vindo, então estava tudo certo. Ela fica no cantinho e ela observa, não tem adoração. Não recebem como mestre. É só uma falsa adoração. É um convite, mas não é uma adoração real. E aí, de repente, Jesus assenta-se. E aí, é aquela coisa de adorador. O coração começa a arder. Aí é aquela coisa que não se explica. Que parece que vai explodir tudo dentro. E que a gente assiste e acha que isso não está bom. Dá para melhorar. O que ela diz? Dá para melhorar. Dá para melhorar. Se ele está na casa, dá para melhorar. Ninguém, ela não pediu permissão a ninguém. Ela foi de mansinho, ela foi para o meio. Irmão, Jesus está numa mesa, apesar de não estar sendo reconhecido como mestre, ele está ali no lugar de destaque, porque está todo mundo esperando ele dar uma nota fora. E ela sai do cantinho em que ela deveria ficar, porque não é convidada. E detalhe, é uma mulher pecadora. A Bíblia não diz qual é o pecado dela, também nem precisava dizer. Nós, como seres humanos, a gente pensa assim: não, ela era uma prostituta, é o que dá para entender. Não, está escrito assim: ela tem muitos pecados. Então ela tem tantos pecados que o escritor nem escreveu quantos. Ele não definiu quantos. E detalhe, também não deu o nome dela. O que é que define essa mulher? Os seus pecados. Não tem nome. E os pecados são tantos que a definem. E aí a Bíblia diz que ela vem por detrás. Não está preocupada com luz. Não está preocupada com o primeiro lugar. Não está preocupada em ser reconhecida. Ela vem por detrás de Jesus. E aí ela faz o que o outro não faz. Ela faz o que ninguém faz. Ela vai para os pés. Porque ela reconhece os seus muitos pecados. E quando a gente reconhece os nossos muitos pecados, mas a gente entende que no coração desta mulher tem uma amargura. Na alma dela tem uma solidão que não dá para descrever. É aquela dor que a gente acha que vai morrer de tristeza. É aquela agonia que a gente acha que não vai aguentar. Porque quem chega perto dela só chega por interesse, em detalhe, às escondidas, porque não dá para ficar perto dela. Não dá glória ficar perto dela. É vergonhoso ficar perto dela. Mas quando precisa dela, vai lá. E ela chega por detrás, tem uma angústia na alma. Não dá para falar o que está sentindo. A prova disso é que ela vai para os pés dele. E a Bíblia diz que ela chega chorando. Ela chega chorando. Ela
de dentro e ela se derrama aos pés do Senhor. Enquanto ela se derrama, ela está na sua alma declarando os seus muitos pecados. Na sua alma ela está mostrando a sua solidão. Ela está mostrando o desprezo em que ela enfrenta. E mesmo ela com toda essa dor tinha água para lavar os seus pés. E aí quando ela derrama as suas lágrimas, ali também foi derramado o seu pecado. Aí no seu peito ela carrega um vaso, um frasco, que a gente entende que é um frasco, um vaso. Não é, irmão. É um frasco pequenininho que as mulheres carregavam um presente. Você acha que algumas mulheres carregam as coisas no seio de hoje, irmão? Quem nunca carregou uma chave, quem nunca carregou um monte de coisa? Ela carrega um frasco de alabastro no seu peito. Depois que ela derrama o seu pecado, que as suas lágrimas vai significar isso, um derramar da sua dor, aí ela pega o que ela tem de mais precioso e ela vai e ela quebra o vaso. O vaso é precioso. Ela é uma mulher solitária. Ela quebra o vaso. E ela vai derramar uma unção sobre Jesus. Ela quebra o vaso porque ela derramou água, ela já lavou, ela está beijando os pés dele. E aí de repente, sabe aquela coisa assim que é adorador é desse jeito? Não dá para ser mais ou menos? Adorador não dá para fazer cara bonita, irmão. Não dá. Se filmar um adorador, depois ele vai ficar com raiva de você. Porque o adorador é
ele ia estar olhando e dizendo: mestre, coisa nenhuma. Não é mestre, porque se fosse mestre, saberia que mulher é essa. Aí Jesus olha para Simão, para mostrar para Simão assim: eu não só sei quem é ela, mas eu sei quem é você. Jesus olha e diz: Simão, veja essa mulher. Eu imagino a vergonha dele. Ele só pensou, irmão. Ele não falou com ninguém, ele falou consigo mesmo. E Jesus coloca a mulher que está aos pés dele em destaque. Ele olha e diz: veja essa mulher. Eu cheguei na sua casa, você não cuidou de mim direito. Você me convidou, mas não mostrou que era bem-vindo. Porque eu precisava de água, você não mandou o teu servo vir lavar meus pés. Eu cheguei aqui e você não me deu um ósculo santo, mas essa mulher, desde que ela chegou aqui, desde que eu cheguei aqui, ela não para de me beijar. Presta atenção, está acontecendo um embate aqui entre Jesus e o fariseu. E o adorador está fazendo o quê? Ela não para de me beijar. Mas não foi um beijo, não foi dois, não foi três. Preste atenção. Quando alguém tentar te tirar dos pés de Jesus, dobre a sua adoração. Mas Jesus olha e diz: Simão, ela não para. Está todo mundo falando dela, mas ela não ouve, porque ela está preocupada em honrar o seu Senhor. Ela está preocupada em colocá-lo no lugar certo, no lugar de mestre, no lugar de Senhor, no lugar de honra. Na tua vida, qual é o lugar que o Senhor Jesus ocupa? Enquanto estamos bem, Ele é o nosso mestre, o nosso Senhor. E quando o vento assopra, Ele é o que mesmo? A gente precisa melhorar como igreja, irmão. Nós precisamos melhorar como adorador. A gente precisa voltar ao primeiro amor. A gente precisa parar de buscar coisas, buscá-lo pelas coisas. O que eu quero hoje, amanhã não me interessa mais. O que eu sonhei ontem, hoje eu não tenho nenhum valor. Ontem eu pedi uma coisa, hoje eu vou pedir outra. Mas quando eu adoro de todo o meu coração, Ele supre as minhas necessidades. Quando eu vou aos seus pés, eu estou dizendo que eu lhe pertenço e o que eu preciso é Ele que vai suprir. Jesus olha para Simão e diz: veja ela. Ele dizendo assim: você julga, você define ela pelos pecados, eu vejo o coração dela, assim como eu vejo o seu. Me convidar para o
precisa entender que quando você está vivendo um momento de solidão, o seu lugar é aos pés da cruz. Quando você está sendo perseguido, o seu lugar é aos pés da cruz. Quando você achar que não vai aguentar, o teu lugar é aos pés da cruz. A gente vê que essa mulher foi honrada diante de uma multidão e diante de fariseus. Mas quando você segue lendo a história de Jesus, a gente vê um homem que Deus tem falado muito comigo nesses últimos dias a respeito dele. O nome desse moço é João. E Jesus, quando começou a cumprir o seu chamado, ele chamou muitos discípulos. Muitos. Aleluia. E eles tinham muita coragem, eles tinham muita intrepidez, até atrevimento. Mas João, ele tinha um amor extraordinário por Jesus. Quando ele veio para Jesus, ele sabia que ele era um moço meio sem paciência, um moço meio nervoso, que um dia falou com Jesus: que tal a gente pedir fogo do céu e destruir todo mundo? Ele era muito nervoso, mas ele abriu o coração e passou a ser um adorador. Ele foi o único que deitou a sua cabeça no peito de Jesus. E a gente olha a história de João, ele foi o único que foi com Jesus até o fim. Quando Jesus estava vivendo o seu pior momento, o momento crucial da sua vida, que era a cruz, tomar o meu e o seu lugar, para que nós continuássemos o adorando. Os discípulos todos fugiram, mas João estava aos pés da cruz. Você acha que não doeu para João estar ali? Olhando o Cristo dilacerado pela dor? Você acha que foi fácil para João estar ali e ver o seu amigo sofrendo aquela situação por um mundo que não o valorizava? Doeu, mas João ficou. Doeu a alma de João, mas ele foi até o fim. Aguentou até ver o seu Cristo entregar a vida lá no Calvário. Mas quando a gente tem coragem de adorar mesmo assim, Deus vira o jogo. A última visão de João é vendo um Cristo lá desfigurado, como Isaías disse. Nenhuma beleza vimos. Nenhuma beleza vimos. Deus santo, santo, santo. E aí a gente vai lendo a história de João. A gente chega em Apocalipse, que é um livro que assusta todos os crentes, que não deveria. A gente vê o João passando um momento difícil. E que momento é esse? Um momento em que, por causa do Evangelho, ele foi para uma prisão. Tentaram lhe matar, mas não conseguiram. Tentaram lhe cozinhar vivo. Mas aquele óleo fervendo não teve poder sobre a vida dele. E aí resolveram calar a boca de João. Como é que a gente cala um adorador? Ninguém cala um adorador. Ninguém cala um adorador. Pega João e manda ele para uma ilha. Uma prisão de segurança máxima. E aí eles pensam assim: calamos João. Nunca mais João fala do seu Cristo. Nunca mais ele fala como é ser um adorador. Aí a Bíblia diz, João conta assim, que um dia ele foi arrebatado. E aí de repente João teve uma visão extraordinária. E quando ele teve essa visão, ele diz assim: eu caí no chão como morto. Meu Deus, Senhor da glória. Espírito de Deus. Deus não ia deixar na mente, no coração do João, aquela última imagem do Calvário. Deus santo, aleluia. Deus precisava mostrar para o adorador que a face de Cristo agora era outra. Meu Deus. E aí João olha e cai como morto. E não cair como morto é não ter movimento, é não ter ação, é não ter mais vontade, é dizendo: eu me rendo. Jesus amado, aleluia. Ele cai sem ação aos pés do Senhor. Tu és maravilhoso, Deus. E o Senhor olha para ele, toca nele e diz: não temas, João. Não temas. Deus santo.
as igrejas que precisam saber de coisas importantes. Meu Deus! Escreve, João, você precisa entender que valeu a pena ter ido até o fim. Glória a Deus, aleluia. E João começa a escrever as revelações que nós adoramos pregar, que são as 7 cartas. E faz ele explicar para as igrejas o que é que Deus está agradando e o que Deus não está agradando. Aleluia. Aí a gente chega no capítulo 4, João diz assim: e depois dessas coisas, que coisas são essas? Depois do arrebatamento, depois que eu caí como morto, depois que ele me deu revelações futuras, eu olhei para o céu e eu vi uma porta aberta no céu. Glória a Deus, aleluia. E eu ouvi a voz que eu tinha ouvido no início, ou seja, a voz do Cristo, dizendo: sobe aqui, João. Aleluia. Deus de maravilha, Deus. Sobe aqui, João. Deus maravilhoso, Deus. A recompensa para o adorador, meu irmão. Glória, glória. A recompensa para o adorador. Aleluia. João viu coisas que nós nem conseguimos explicar ainda. Existe um monte de gente que tenta explicar, mas nós só saberemos de verdade no último dia. O João viu coisas extraordinárias. Você lê Apocalipse e pense que é um moço que foi até o fim, que é um moço que tentaram calar a sua adoração, e porque não queriam que ele adorasse na terra, o Senhor deixou ele subir lá para adorar. Você chega no capítulo 10, ele vê uma figura extraordinária, e aí a ordem é: escreve, João. E ele vai escrevendo as coisas futuras. E aí de repente ele ouve vozes de trovão. Quando ele pega para escrever, o céu diz: isso não é para escrever, isso é para selar. Isso é o segredo de Deus para o seu coração. Aleluia. Vale a pena seguir esse Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus contou coisa para João que a gente não sabe e que só naquele dia a gente vai viver. E João sabia no tempo mais difícil da tua vida, no tempo mais solitário da sua vida, o céu levou João para lá. O Senhor abriu uma porta no céu para João entrar lá. Aleluia. Então entenda, meu irmão. Não há mais separação entre nós e o Santo dos Santos. Não há. Eu não consigo entender um crente que diz: eu não consigo orar. Irmão, quando a gente ora, a gente fala com o Pai. Como é que um filho não consegue falar com o Pai? Como é que um filho não tem um assunto com o Pai? Quando Deus mandou que Moisés fizesse o tabernáculo na terra, se você entrar dentro do tabernáculo sem a lona, você vai ver como Deus é inteligente. Como Deus criou a gente, fez o manual e a gente que jogou fora. Glória a Deus, aleluia. Ele ensinou como é que a gente funciona e a gente não entendeu. Você entra, você que tem Bíblia de estudo na sua casa, pega lá e abre, você vai ver. Tem um tabernáculo. Você entra, aqui é o lugar do sacrifício. É o lugar em que o sacerdote ficava em pé e a pessoa chegava e contava todos os seus pecados para que o animal fosse imolado e os pecados fossem perdoados. É isso ou não é? Então, sacrificou o animal. Hoje eu não vou lá para o sacerdote fazer, hoje eu vou aos pés da cruz. Então eu confesso os meus pecados. Todos os meus pecados, sem enrolação. Eu saí do lugar de sacrifício. O próximo passo é a pia de bronze. Pia serve para quê? O camarada não está com as mãos sujas, que matou o cordeiro. Ele precisa lavar as mãos. Só entra no santuário, porque ele está indo rumo ao Santo dos Santos. Só entra no lugar do Santo dos Santos quem tem mão limpa e coração e já confessou. Agora vem na pia e se santifica. Lavou as mãos. Saiu da pia, você vai para o candelabro. Tem um monte de lâmpada acesa lá. Você vai buscar o Espírito Santo, que é luz para a sua vida. Glória. Que é farol baixo para os seus pés, farol alto para o seu caminho. Você busca o Espírito Santo.
Você anda um pouquinho mais, está lá os pães. O sacerdote tinha que comer todos os pães. Você para por um tempo e leia a palavra. Porque não tem salvação sem conhecimento da palavra. Não dá para servir quem você não conhece. Você conhece lendo a palavra. Então, se você parar ali e ler um capítulo da Bíblia por dia, leia. Quando você terminar de ler aquela palavra, você já está chegando no Santo dos Santos, que é o lugar da arca, o lugar da adoração. Se você gastar 10 minutos confessando seu pecado, 10 minutos se santificando, que é na pia, 15 minutos buscando o Espírito Santo, 15 minutos lendo a palavra, quando você chegar no Santo dos Santos, é só adoração. Meu Deus! Como é que você não consegue orar uma hora? Você consegue lá na sua casa e veja como é o tabernáculo e veja se não é isso que eu te falei. A gente que não consegue, a gente que bota dificuldade, irmão, a gente já chega para lá e já começa a pedir. Aí passou 10 minutos, não tem mais nada a falar. Mas se você chega com uma mulher, primeiro se derrama e chora. É processo, irmão. Se derramou, chorou. Foi lá, secou, ungiu. Irmão, você vai contando os minutos, quando você vê, você já passou uma hora e você nem viu. E se você, no primeiro dia, você vai ter que fazer as contas. Onde é que eu estou agora? Estou na pia. Onde é que eu estou agora? Eu estou diante do candelabro. Onde é que eu estou agora? Mas isso vai ficar dentro da sua cabeça, porque a oração é prática. Oração é prática. Quanto mais você pratica, melhor você fica. E você vai ver daqui a pouco, ninguém te segura mais. Você já vai chegar aqui sabendo os passos para chegar no Santo dos Santos. Deus está procurando adoradores que adorem Ele em espírito e em verdade. Essa semana nós estivemos em Brasília e nós fomos impactados pela glória de Deus. Bom, o vídeo está rodando para todos os lugares. Nós tivemos um apóstolo lá extraordinário. Ele tem uma igreja nos Estados Unidos com mais ou menos 30 mil membros. E ele trouxe 200 pessoas com ele para Brasília. Para você entender a adoração. O homem ele ia pregar quinta, sexta e sábado na nossa convenção. Quase um mês antes ele mandou 40 obreiros, 40 pessoas da equipe dele para tomar posse de Brasília. Tomar posse no mundo espiritual. 40 pessoas veio na frente para começar uma batalha. E 160 ficou com ele lá nos Estados Unidos, travando uma batalha para entrar em Brasília. Sabemos que lá é a sede do poder. A nossa igreja tem uma catedral muito grande, mas também tem uma torre. E aí, quando ele chegou, o último andar estava reservado para a equipe dele. Subiram todo mundo lá para cima. O homem pregou de manhã e à noite, Mas eu nunca vi tantos sinais. Eu nunca vi tanta gente sendo curada, eu nunca vi tanta gente sendo liberta. Mas enquanto ele pregava, tinha uma equipe de 200 pessoas intercedendo por ele, lá na torre de oração. O céu descer foi fácil, irmão. A gente levou na nossa caravana uma mulher, a mãe da nossa irmã Giana, cuida dela. Ela vive na cadeira de roda. A gente chegou lá empurrando ela na cadeira de roda. Para ela entrar no ônibus, nosso irmão Flávio, ele pegava ela e botava ela nas costas. Ele botava ela, todo mundo ficava assustado. Ele botava ela nas costas para subir no ônibus. Quando nós fomos levar ela para o culto, ela nem foi crendo que ela ia andar. Ela queria um abraço dele e uma fotografia. E o homem ele estava tão cheio da unção que aí de repente alguém disse assim: está acontecendo alguma coisa ali, está acontecendo algo. A mulher se levanta da cadeira e ela começa a empurrar a cadeira em direção. O apóstolo nem viu. Quando ele viu que estava muito movimento, alguém disse: levanta a cadeira. Ele diz: o que se passa? Aí que ele viu que uma mulher paralítica, quase 4 anos, estava andando para a praia. Mas para mim não foi só isso. Eu nunca vi tanta gente ser curada. Ele ainda ministrou a unção de criação, milagre de criação. E ele começou a orar para a gente que não tinha um globo ocular, nasceu um globo ocular. Para a gente que já operou e tirou vesícula, ele orou para Deus dar outra vesícula. Milagre de criação. Isso a gente só vê com quem é adorador de verdade, porque a gente estava numa convenção de líderes. O primeiro dia foi
pastores para libertação. Eu não sei como é que foi, mas eu sei que o homem corajoso fez. Depois que ele orou, expulsando tudo que é demônio, curando a ferida da alma, libertando todo mundo, aí ele chamou todos nós para o altar e disse: chorem, ministros no altar. Chorem pelo Brasil, chorem pela igreja, porque a estrutura é boa, só está danificada. A gente sabe como fazer, só esqueceu. Mas dá para fazer direito outra vez. E todos os pastores, todos os obreiros, todos os evangelistas entenderam cantar. Não foi mais de 1 hora de joelhos e a gente chorava pelo Brasil. Aí no terceiro dia ele começou a orar por sinais. Aí ficou fácil, nem dava trabalho. Nem dava trabalho. Você consegue entender? Não dava trabalho, porque Deus desceu com disposição para abençoar. Lembra um texto que diz que Jesus estava em casa e a Bíblia diz assim: Jesus estava com disposição para curar. Trouxeram um paralítico deitado na cama, botaram pelo telhado, o moço se levantou, porque Jesus estava em casa com disposição para curar. Jesus está em casa hoje com disposição para curar. Mas é um processo. Então Deus te trouxe aqui para fazer você entender por que está tão difícil seguir a Jesus, porque a gente está esquecendo os passos. A gente está buscando muitas mãos e com dificuldade de buscar os pés. Nessa noite nós vamos orar juntos. Nós vamos orar juntos e eu quero que você entenda tudo que você ouviu aqui nesta noite. O João, o céu só abriu e não foi para descer, foi para João subir, porque João aguentou até o fim, porque João não murmurou, porque João não ameaçou parar de trabalhar para Jesus, porque João não brigou com os irmãos, o João não brigou e ficou com raiva porque não lhe deram o microfone. Mandaram ele para a ilha de Patmos e ele foi. Ele não sabia se ia sair vivo de lá, se alguém ouviria falar dele. Aí o céu diz: escreve. Você não pode falar, escreve. Então entenda as estações que você está vivendo. Não corra delas. O nosso problema é que a gente acha que todo dia tem que ser primavera, e não é, irmão. Se até a natureza tem 4 estações, quem somos nós para não viver elas? Tem dia que você vai dar muito fruto. E tem dia que você vai chegar aqui se arrastando, mas você vai vir assim mesmo. Tem dia que todo mundo vai te amar e tem dia que todo mundo vai querer te matar. Você vai ficar vivo assim mesmo. Tem dia que você vai olhar, todas as folhas caíram. Parece que a oração não tem sentido. Parece que o que você leu, você não entendeu. Parece que você pediu o céu e de chuva. Só eu que vivi isso. São as estações. Tem dias que parece que até a sua alma está gelada. São as estações. Tem dia que quem olha para você até espalha que você morreu. Mas você tem que entender que depois do outono volta tudo de novo. Então, se você está vivendo um tempo de flores e frutos, aproveite. Se você está vivendo um tempo de inverno que até seus ossos estão gelados, aguenta firme. Se você está vivendo um dia que o céu está escaldando, você já até mudou de cor. Não olheis para minha pele morena, é o sol do meio-dia. Aguenta firme, irmão. Aguenta firme, isso vai passar. Se você olhar, parece que tudo que você ganhou, perdeu, foi escapando. Você está num culto, de repente o povo vai embora, você tem a família, de repente parece que todo mundo vai embora. É o outono, irmão. Mas isso não pode separar de Deus. Você é um adorador por excelência. Ele procurou, encontrou você. Ele procurou, te encontrou e marcou a sua vida. Então entenda, você pode mais. Quando você não ter conta, o melhor lugar é aqui no altar. Quando você estiver magoado com alguma coisa que acontece aqui com você na igreja, eu vou lhe dar um conselho: não leve para sua casa. Porque se você leva para lá tem gente que não conhece o Jesus que você conhece. Lá tem gente que não tem intimidade que você tem. Aí você senta na mesa, em vez de orar com a sua família, fazer um culto doméstico, você senta na mesa para reclamar dos problemas que você tem. Então não reclame depois se alguém da sua casa não se converter. Já quando tinha um problema lá, ele veio cá buscar Jesus. Quando os funcionários disseram para ele, mas não, a menina está morta. Ele ficou parado no mesmo lugar. E não sai daqui sem Jesus.
festa. E um dia a gente está chorando. Viva as estações. Não perca Jesus de vista. Essa mulher chegou arrebentada aos pés de Jesus. Mas quando ela saiu com uma palavra: os teus muitos pecados te são perdoados. Eu quero que você coloque de pé nesta noite. E eu quero que você entenda que esses sinais estão liberados para mim e para você. Esses sinais estão liberados para minha casa, para a sua casa, porque os sinais seguirão os que crerem. E para a gente voltar a ver os sinais, nós precisamos ser tratados aqui dentro. Glória a Deus. Sabe por que não acontecem tantos sinais? Porque a gente não dá conta. O nosso orgulho subiu demais. A gente não dá conta de ver um paralítico andar. Ao invés de Jesus ficar famoso, nós ficaremos famosos. Por isso que não acontece tantos sinais. Mas quando nós aprendemos que passar por todo o processo e chegar no Santo dos Santos, é tudo sobre Ele, nada sobre nós. Todas as bênçãos serão para a glória dele. Aleluia. As almas serão curadas, os oprimidos serão libertos, almas serão salvas, e onde a gente passar, coisas extraordinárias vai acontecer. Então você está no culto aqui para aprender como adorar o Senhor. Deus sabe. Para aprender que quanto mais você se achegar a Ele, mais Ele vai se achegar a você. Glória a Deus, Eu aleluia. quero que você feche os seus olhos agora. O Espírito Santo de Deus. Eu não sei como é que você veio a esse culto, encerramento de uma Deus, festa. que maravilha, Deus, que poder e glória. Às vezes você chegou aqui Meu Deus. fingindo que não dói Meu Deus. algumas marcas que você tem. Aleluia, Jesus. Porque nós cristãos somos assim. Alguém nos machuca, nos fere, a gente finge que não dói. A gente está arrebentado, mas finge que não dói. Verdade, Senhor. Aleluia. E aí aquilo vai gangrenando. E a gente vai morrendo aos poucos. Meu Deus. Aí quando a gente diz assim, vem pro altar, ele diz assim, eu não vou porque não precisa. Deus está na igreja, ele age na igreja toda. Eu sei que ele age na igreja toda. Mas o céu reage à minha ação. A mulher estava na casa, Jesus estava na casa. Os pecados estavam sobre ela. Quando ela veio para o meio, os seus pecados foram perdoados. Glória a Deus. Glória. Então nesta noite, se você sentir, quero pedir permissão, pastor, posso chamar no altar, pastor? Eu quero que você sentir o seu coração de vir para o altar. É encerramento de uma festa. Meu Deus. Você não pode sair daqui sem uma marca de Deus. Meu Deus. Você não veio para assistir, você veio para adorar. Meu Deus. Aí você diz, mas não, mas eu não tenho motivo para adorar. Tem sim, você está vivo. Meu Deus. Glória Você a está Deus. respirando, Aleluia. você tem uma família. Meu Deus. Ah, minha família é complicada, toda a família é, irmão. Meu Deus. Mas se você leva Jesus para casa, ele acerta com tudo lá. Glória. Então quando você vier para o altar, não pense que você está se humilhando, não. Deus sabe. A gente acostumou a dizer assim, aquele que é humilhado é exaltado. Não está escrito que aquele que a si mesmo se humilha Meu Deus. será exaltado. Meu Deus. A gente acostumou a dizer assim, todas as coisas contribuem para o bem do que ama o Senhor. Não é assim que está escrito. Está escrito assim, sabemos que todas as coisas contribuem para o bem dos que amam o Senhor. Aleluia. Se você não sabe, não vai funcionar. Se você tem uma herança e não sabe que ela é sua, você não vai receber. Meu Deus. Se você tem um bem liberado lá no banco, você não sabe que ele é seu, você não vai receber. Então precisa saber que todas as coisas que você está vivendo estão contribuindo para você ser um adorador por excelência. Então se você está vivendo a sua primavera, glória a Jesus. Mas se está no inverno, vem para cá orar com a gente. Oh, Espírito. Se você está vivendo o seu outono, vem para frente orar com a gente. Se o sol está quase te matando, vem para frente orar com a gente. Assim como João viu Jesus. Meu Deus. Espírito. E Jesus disse para João, João, preste atenção. Agora não tem tabernáculo aqui em cima mais não, tabernáculo sou eu. Espírito de Deus. Deus, que maravilha, Deus. Quando você faz uma oração corrida ao meu encontro. Então venha começar a sua corrida ao encontro da glória de Deus. Oh, Espírito Santo. Vem começar a sua corrida, nós vamos orar com você e você vai orar conosco. É Deus. Aleluia. Vem para frente, Deus quer marcar a sua vida. Meu Deus. Deus quer marcar a sua vida para fazer diferença na vida de outros. Meu Deus. Tu és lindo. João estava em Patmos e marcou 7 igrejas. Oh, aleluia. João estava em Patmos e recebeu revelações que mudaram
recebeu revelações que são segredos do coração de Deus e que a gente vai viver o dia que a gente clamar junto com o Espírito dizendo Maranata. O dia que nós, a igreja do Senhor, junto com o Espírito dizer Maranata, Ele virá e nós viveremos tudo aquilo que Deus contou para João. Vem para frente, chega mais perto. Glória a Deus. Eu gostaria de chamar alguns irmãos que estão no banco para ficar orar com essas pessoas. Deixa eles sozinhos aqui não. Tem dia que sozinho a gente não dá conta, tem dia que a gente precisa de um abraço.